Vamos lá, então. Bom dia a todos. Meu nome é Fabiana, sou advogada, especialista em direitos da pessoa idosa. Faço parte da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Paraná, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e também já fui coordenadora da Política Estadual da Pessoa Idosa no Paraná. Então, faço parte de conselhos municipais e estaduais dos direitos da pessoa idosa e na defesa do protagonismo e de políticas públicas efetivas para este público. Vou... Aqui, pronto. Aí é um lugar bom para você ficar. Fechado, então, vocês me guiem aqui. Vamos lá, então. Hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês de um novo formato de palavra que vocês não estão muito habituados a ouvir, que é sobre os direitos da pessoa idosa. Eu tenho um escritório de advocacia, eu atendo este público e atendo muito a questão de direito de família e direito à saúde da pessoa idosa. Então, o que eu estou mais acostumada a lidar é com BO familiar, com treta familiar. Tá bom, gente? Antes de eu entrar um pouco nas histórias, eu quero convidar vocês a me acompanhar aqui nesta conversa. Não no sentido de palestra. Eu quero que vocês contribuam, falem, me tragam também as questões pessoais, familiares, para que a gente possa conjuntamente definir qual a melhor estratégia jurídica para o caso. Então, antes da gente começar, eu trago para vocês, quem é a pessoa idosa? Por que 60 anos? Nossa, eu estou com 60 anos e eu me sinto ótimo. Ou eu estou com 40 e me sinto péssimo. Por que 60? Porque a ONU definiu que em países que sejam desenvolvidos, a linha de corte para ser considerada pessoa idosa é 65 anos. Enquanto que países em desenvolvimento como o Brasil, a idade correspondente à pessoa idosa é 60 anos. Por quê? Porque nós somos um país multifacetado. Nós somos um país que agrega diversos formatos de pessoas. Então, 60 anos, nós temos pessoas extremamente bem desenvolvidas com essa idade, como também nós temos pessoas que advêm do meio rural e que têm questões de saúde que vão fazer com que esta pessoa demande mais ou tenha mais comorbidades ou outras questões de saúde. Então, toda pessoa idosa tem o direito de ser tratada com respeito e não pode ser discriminada em razão da sua idade. Quem de vocês já ouviu falar de casos de pessoas que foram discriminadas por conta da idade? No ônibus, não é? No ônibus. Eu sou pagante, eu vou ficar nesta cadeira preferencial porque eu estou pagando a passagem, a senhora não. Vocês sabiam que isso é crime? E que se isso acontecer, você pode pedir para o motorista do ônibus parar o ônibus e você descer e chamar a polícia? Porque assento preferencial é lei federal. E se aquela pessoa está descumprindo uma lei, ela precisa ser impedida. Ela precisa ser coibida. Por isso, gente, que é tão importante termos conhecimento, porque conhecimento é poder. Isso daqui é um gráfico que estamos todos cansados de lidar, que é a projeção de pessoas idosas no Brasil. Bom, a expectativa é que na próxima década nós tenhamos aí pelo menos um idoso a cada 4 pessoas. Ou seja, está na hora de olhar para esse público. Não só de políticas públicas necessárias para pessoas idosas, como também de tudo que for necessário ao amparo familiar. E isso se dá também nas relações de direito. É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Isso está previsto no Estatuto do Idoso. Então, o que é preciso fazer para cuidar das pessoas idosas? Bom, fala-se tanto na questão do envelhecimento saudável, né, doutor Esperandio? Esperandio.
Esperandi, eu vou arrumar. Mas no campo social, a gente precisa também lutar por outras questões relacionadas ao envelhecimento, como direitos e dignidade. Daí eu trago para começar. Você sabia que a pessoa idosa tem o direito... Eu vou chocar os senhores, tá? Vocês sabiam que a pessoa idosa tem o direito de ser livre, de namorar, de viajar, de passear, de gastar o seu dinheiro como bem entender, mesmo sem autorização da família? Salvo em casos de interdição judicial. Explico. Lá na coordenação, dentro da coordenação da política estadual da pessoa idosa, nós tínhamos o Disque Idoso Paraná. E por mais que conceitos como esse sejam extremamente simples para a maioria das pessoas, tem muita gente aí que acredita que a pessoa idosa, por ser idosa, deixa de ter direitos. Então, comumente, nós recebemos ligação do filho preocupado que a mãe, aos 70 anos, arrumou um namorado. Veja só. O que eu faço para impedir? Não faz nada. Ou então, questões assim, minha mãe está ficando louca. Minha mãe está gastando todo o nosso dinheiro. Desse jeito não vai sobrar nada para herança. Alguém já ouviu algo parecido? Sim. Então, não existe herança de pessoa viva. Não existe herança de pessoa viva, gente. É simples assim. Só existe uma expectativa de direito para herdeiros. Não são herdeiros enquanto a pessoa não morre. E esta pessoa idosa trabalhou ao longo da vida, adquiriu um patrimônio, e este patrimônio está lá para servi-la. Se a pessoa quiser vender a casa própria para viajar, dar a volta ao mundo, por que não? Para custear um tratamento experimental de saúde. Minha mãe está doida, isso não vai dar em nada. Vai gastar todo o dinheiro? Vai. Só pode ser impedida a pessoa de usufruir do seu patrimônio se ela for curatelada. Antigamente se usava a expressão de interdição judicial. Lembrem os senhores, imagine aquela cena daquele local com aquela faixa preta e amarela. Este local está interditado, não é assim? Por que o judiciário, a legislação precisou ser alterada para questões relativas à interdição judicial? Porque direitos civis não são amparados pela interdição. Explico melhor. Hoje em dia, saiu o Instituto da Interdição Judicial e foi substituído pelo da curatela. Significa que as pessoas da família podem vir a solicitar judicialmente esta interdição. Entretanto, eles não podem interferir em questões civis da pessoa. Mesmo a pessoa curatelada, ela pode casar, ela pode votar, ela pode sair, ela pode fazer o que bem entender, salvo se ela se colocar em risco. E isto deve ser estritamente especificado na sentença de curatela do juiz. Quais são os atos e qual a abrangência da curatela. Curatela serve para pessoas que estejam em algum quadro demencial, ou então uma questão de Alzheimer, por exemplo, ou situações que a impeçam de fazer os atos da vida civil. Por exemplo, ir no banco sacar a aposentadoria. Ou pagar o aluguel, pagar a Copel, pagar as suas contas mensais, ir no supermercado. Dependendo da situação que esteja aquela pessoa, isso é um ato praticamente impossível. Nestas situações, esta pessoa precisa ser curatelada. E como que acontece o processo de curatela? Bom, primeiramente, que quem vai dizer que aquela pessoa está num grau de necessidade de amparo é um médico. Lembre que juiz não acredita nas partes. Juiz acredita em um médico, em um laudo médico, especificando que aquela pessoa esteja num grau de demência, esteja num avanço demencial ou Alzheimer ou qualquer situação que o seja. Então, o juiz vai averiguar a situação
em concreto daquela pessoa para verificar se é o caso ou não de curatela. E vai designar uma pessoa para ser o curador, uma pessoa responsável. Pode ser mais de uma pessoa. Opa! O curador pode ser mais de uma pessoa e não é definitivo. A curatela pode ser revogada a qualquer momento. Ou por improbidade, aquela pessoa não está administrando direitinho os recursos, ou então foi designada uma pessoa para cuidar das finanças e outra para cuidar do bem-estar, enfim. Tudo isso é possível trazer num processo judicial. Então, assim, nós temos bastante coisa para trabalhar aqui com vocês, mas eu escolhi alguns tópicos, já vai aparecer, alguns tópicos especiais com relação a alguns direitos da pessoa idosa, que eu trago para que vocês se empoderem, para que vocês estabeleçam limites quando os limites forem ultrapassados, seja por pessoas da família de vocês, seja por qualquer órgão público ou qualquer situação. Deixa só... Não está aparecendo. Ah, tá. Bom, vocês conseguem ver direitinho? Ah, então tá. Bom, então eu separei aqui, eu peguei o Estatuto do Idoso, a legislação correlata e separei por 6 tópicos principais com relação aos principais direitos para as pessoas idosas. Vou começar, eu já percebi que vocês são do público da saúde, então a gente traz aqui em primeiro lugar a questão da saúde. Pois bem, direito à saúde. É direito de toda pessoa idosa o fornecimento de remédios de uso contínuo, próteses e tratamento de reabilitação, pelo SUS ou pelo plano de saúde. Quero trazer para vocês também a questão do remédio de alto custo. É possível você entrar com uma ação judicial contra o teu plano de saúde ou contra o SUS, requerendo um remédio que seja caro para as suas finanças. Entretanto, que o médico ateste que ele vai ter uma resolutividade melhor do que o que você está tomando no momento. Isso é só para remédios caros, extremamente caros? Não. Eu tenho uma ação de um paciente, de um tratamento oncológico, em que o tratamento seria em torno de algo em torno de R$1.100.000. 21 doses de um remédio bastante caro. Ele já havia tentado tudo pelo SUS, os remédios disponíveis pelo SUS, que não surtiram efeito. O médico então disse, considerado que ele já tentou com todos esses medicamentos, cabe agora a tentativa com este remédio de alto custo. Então, é possível entrar judicialmente requerendo que o governo federal, requerendo que o governo estadual custeie o tratamento. Isso para um remédio de altíssimo custo. Mas nós também temos remédios que nem precisam ser tão caros assim, mas que tragam impacto na vida financeira da família. Por exemplo, nós temos uma paciente em que ela precisa do medicamento, vocês devem conhecer, o Ozempic, que é para emagrecimento. Se trata de uma pessoa idosa, obesa, e que faz uso de respirador. Ou seja, não é para fins meramente estéticos. Ela não quer ficar bonitinha para pôr o biquíni. Ela precisa fazer o desmame do oxigênio. Só que a dosagem recomendada para ela seria algo em torno de 2,5 miligramas por semana. Na farmácia, o máximo que se vende é 1 miligrama. E o custo desse 1 miligrama é acima de R$1.000. Esta pessoa não é uma pessoa vulnerável, hipossuficiente. Ela recebe R$5.000 por mês. Só que o tratamento recomendado pelo médico custa 10. Ou seja, é inviável para ela custear o medicamento neste formato sem precisar se desfazer dos seus bens patrimoniais. Só que esta pessoa tinha plano de saúde. Então a gente entra judicialmente com uma liminar solicitando que o plano custeie este tratamento, porque é um tratamento recomendado por médicos, é um tratamento que já foi tentado outras alternativas oferecidas pelo SUS, porém sem sucesso.
E este é o que melhor se enquadra ao caso da paciente. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho desse universo da saúde. Planos de saúde não podem discriminar pessoas em razão da idade. Imaginem só, liga lá na Unimed e diz assim, bom, eu quero fazer um plano de saúde, por gentileza. Ah, quantos anos a senhora tem? Ah, eu tenho 78. Ah, então eu vou passar para o nosso administrativo. Daí 10 dias. Ninguém responde. Daí a pouco você liga de novo e diz, e o meu plano de saúde? Ah, então está sendo verificado. Está aqui o número do protocolo, não temos resposta ainda. Vocês entenderam que não é do interesse do plano de saúde ter esta pessoa como cliente? Eu quero que vocês não esqueçam que o plano de saúde é uma empresa, e uma empresa que ofere lucros. Dependendo da situação, pode não ser interessante ter determinados pacientes. Eu sou mãe de autista. O meu filho, eu pago uma média de R$ 430 para ele de Unimed por mês. Meu filho custa em torno de R$ 7.000 para o plano de saúde, porque além das terapias, ele faz 14 sessões de terapia por semana, eu também entrei com uma liminar para o remédio de alto custo. É interessante ter meu filho no plano de saúde? Eu pago 430, ele custa 7.000? Não. Só que ela não pode escolher a quem atender. As operadoras de plano de saúde, ou elas disponibilizam o serviço amplamente a todos, ou a ninguém. Muito fácil seria se pudessem escolher. Então, verifiquem se vocês não estão sendo vítimas de uma discriminação por conta da idade, de uma negligência institucional por conta do plano de saúde. Outra questão, se a pessoa idosa não puder ir até o local de atendimento médico, ela tem direito ao atendimento domiciliar. Isso, inclusive pelo SUS. Direito a um acompanhante. Esse tópico eu adoro. Quem de vocês foi fazer um exame ou precisou fazer um internamento de 1, 2 dias e o hospital disse, precisa ter um acompanhante. Só que tem um detalhe, gente. Isso daqui é um direito, não é um dever. Eu tive um cliente nosso do escritório que me procurou e disse, bom, eu tenho apenas uma filha, eu sou viúvo, e eu estou fazendo um tratamento para escaras, feridas no corpo e tal. O hospital determinou que eu tivesse um acompanhante. Mas eu não quero, isso está ferindo a minha dignidade. Eu não quero que a minha filha veja a situação que eu estou. Eu quero que a minha filha venha me visitar no horário determinado em que eu vou estar de banho tomado, vou estar bonito, pleno para conversar com ela. Eu não quero, é ultrajante para mim ter ela aqui. Ela é minha filha. Então, daí nós precisamos lembrar ao hospital que é um direito ter um acompanhante, não um dever. E que cabe à pessoa idosa decidir. Salvo questões de bom senso, gente. Isso daqui entra a questão emergencial. Também já tive pessoas que me procuraram querendo ter um acompanhante para uma cirurgia. Gente, é um ambiente que não permite. Então, são casos e casos. É preciso ter bom senso, entretanto, um internamento regular, um exame regular, cabe à pessoa ter um acompanhante ou não, de acordo com a sua preferência. E direito a escolher o tratamento mais adequado, ou nenhum. Já fomos também procuradas por família dizendo, minha mãe não quer fazer a químio, o que eu faço? Minha mãe se recusa a fazer o tratamento de saúde. Eu quero obrigá-la porque eu amo demais a minha mãe. Posso? Só se essa pessoa não puder expressar a sua vontade. Caso contrário, é a própria pessoa que define tudo, ou inclusive nada. E ninguém pode interferir nisso.
Eu recebo muito relato de pessoas idosas que me trazem questões dizendo assim da questão da invisibilidade da pessoa idosa. Que depois de determinada idade, por exemplo, no consultório médico, ou em um estabelecimento comercial, ou até mesmo na hora de pagar a conta do restaurante, o garçom se dirige a uma pessoa, nunca àquela pessoa idosa. Como se ela não tivesse mais proventos necessários para custear aquele almoço. Ou então, na hora da consulta médica, dizendo que o médico, para designar qual o tratamento mais adequado, reporta-se a filha ou o filho que está ali com a pessoa idosa. Daí essas pessoas me dizem, quando é que eu parei de existir? Quando é que eu parei de decidir sobre a minha própria vida? Quando é que eu deixei de ter as rédeas da minha vida e passou a ser do meu filho? Só porque eu virei idoso? Não faz sentido, gente. Direito a trabalho e cultura. Desconto em 50% de ingressos em eventos artísticos, shows, teatros, futebol lá no Jogo do Coxa. Precisa ter carteirinha do idoso? Alguém já ouviu falar na carteirinha do idoso? Carteirinha do idoso é RG, gente. Se pedirem, com exceção, claro, de questão de veículos. Veículos daí é um departamento próprio relacionado à questão de parqueamento, de estacionamento de ruas. Daí precisa ter uma credencial. Caso contrário, você, pessoa física, a tua carteirinha do idoso é o RG. Ninguém pode solicitar nada diferente disso. Em concurso público, em caso de empate entre pessoas, prevalece a pessoa com mais idade. Isso é lei. E discriminar ou negar emprego em razão de idade é crime. Daqui eu trago para vocês uma história do meu pai. O meu pai é distribuidor de revista, da revista Veja, lá no interior de Santa Catarina. Daí ele estava buscando uma pessoa para auxiliar na questão de descarregar os pallets, as revistas do caminhão. Daí, ele ligou para a pessoa responsável pela questão e esta pessoa disse, olha, eu não tenho exatamente o perfil que você está buscando, mas eu estou com uma ideia. Eu tenho uma pessoa aqui que eu acho que vai ser bacana para o teu negócio. Um senhor acima de 65 anos. E o meu pai prontamente disse, não. Ele até brinca, de velho já chega eu. Não, eu preciso de alguém para me ajudar a descarregar caminhão. Não pode ser também. Esta pessoa insistiu e disse, faça uma experiência. Olha, faça uma experiência 30 dias. Esta pessoa ela está tendo um pouco de preconceito para a reinserção no mercado de trabalho. Faça uma experiência, quem sabe? Tudo bem. Meu pai aceitou muito a contragosto pela insistência daquela pessoa que era uma pessoa de confiança dele. Pois bem, gente, esta pessoa ficou 7 anos na empresa do meu pai. Ele era o melhor funcionário. Porque ele vem de uma geração que ele dignifica o pão que ele bota na mesa. Ele era o melhor atendente de pessoas. Porque ele era gentil, enquanto que aquela outra piazada não tinha tempo. Ou então, estava só preocupado em dar o horário das 6 horas. Sim, o meu pai não teve ajuda naquele ponto para ter uma pessoa para descarregar caminhão. Mas ele tirou outros meninos que faziam de qualquer jeito outras funções e colocou esta pessoa. E ele fez com todo o amor do coração. Então eu trago este relato pessoal para vocês, porque às vezes existe um certo preconceito com relação à questão da idade da pessoa. Mas lembre-se que todos nós somos multitalentosos. Sim, eu sou advogada, mas eu também faço bolo. Eu também tenho outros talentos. E não é porque a pessoa não trabalha em determinado ofício que ela não pode se reinventar em outro formato. E se adequar à realidade que ali está presente. E que discriminar ou negar emprego em razão de idade, como meu pai fez, é crime. Só que, claro, as pessoas desconhecem isso. Por isso que é importante
esta ampliação do conceito dos direitos da pessoa idosa, para que, então, este tipo de conduta possa ser coibida, possa ser impedida. Gente, eu estou atropelando, mas vocês me interrompam, porque eu engato a primeira e vou. Vocês me interrompam, contribuam, que eu quero fazer isso daqui em um formato de roda de conversa, tá bom? Direito à educação e habitação. Direito ao acesso a cursos de alfabetização e ensino gratuito. Sim, não é porque você já pagou a casa própria que você vai deixar de lado aquele teu sonho de realizar uma faculdade, de terminar o ensino médio. O governo tem obrigação de te fornecer, de forma gratuita, inclusive, todos os níveis de alfabetização e de ensino gratuito. Prioridade em programas habitacionais. Lá o Minha Casa Minha Vida, aqui no Paraná tem o Coapar. 3% dos imóveis precisam ser destinados a pessoas idosas. Ah, mas eu quero morar no quarto andar. Não, não pode. Piso térreo com rampa de acessibilidade. Tá bom, gente? Mas 3% são destinados a pessoas idosas. E esse daqui é o meu favorito. Direito de morar onde quiser, com quem quiser, inclusive sozinho ou sozinha. Mas a minha mãe não tem condições. Gente, vocês não têm ideia a quantidade de idosos que têm os seus direitos violados por esta questão de segurança. A pessoa idosa tem o direito de morar com o filho, se quiser. Se quiser. Ah, mas ela está colocando a sua vida em risco. Ela tem deixado a chaleira fervendo lá e eu tenho medo que ela vá atear fogo na casa. Bom, cabe aos filhos o dever de amparar e de tomar todas as cautelas necessárias para que esta idosa, para que este idoso não esteja em risco. E para isso existe a possibilidade de contratar um cuidador, existe a possibilidade da aplicação de dispositivos de tecnologia. Vocês sabiam, por exemplo, que existe um cordão com um botão que caso esse idoso se sinta mal, ele pode apertar, caso ele tenha um mal súbito, ele pode apertar e daí vai ser acionada a pessoa mais próxima, que foi cadastrada na rede? Vocês sabiam que existem bengalas que a hora que apoia no chão, dispara uma luz circular para prever todo o ambiente para evitar quedas? Existem dispositivos que desligam o fogão depois de determinado tempo de uso, caso a pessoa tenha esquecido. Cabe à família se cercar de cuidados para que aquele idoso ou a idosa não esteja em risco, mas nunca determinar que para a segurança dela ou dele, ela deve morar com um filho ou deva morar em determinado lugar. Cabe esta decisão, se a pessoa for lúcida, cabe esta decisão à própria pessoa. Eu, uma vez, vou contar para vocês lá, os BO de família. Uma vez uma família me procurou dizendo essa questão, que o pai, ele tinha um quadro de Alzheimer, e ele era um idoso fugitivo. Então, assim, o filho precisava trabalhar, o filho deixava o pai em casa, e o pai já aconteceu de ficar 2 dias perdido. E que aquela pessoa, ela estava muito preocupada com a segurança do pai. Muito preocupada. Só que ele, em contraponto, essa pessoa também precisava trabalhar. Então, o que ele fazia? Passava o cadeado na porta. Eu disse, você sabia que isso é cárcere privado? Você sabia que isso é crime? Manter uma pessoa contra a sua vontade dentro de um local chaveado é cárcere privado, é crime. Mas, doutora, é para a segurança dele, eu estou fazendo isso porque eu amo meu pai. Então, você deve se cercar de cuidados necessários para ampará-lo. As questões dos dispositivos de segurança, alarme, chamada em caso de ultrapassar determinado ponto. Existe até chip de sola de sapato com localizador. Cabe aos filhos se cercarem de cuidados para que aquele idoso não esteja em risco. Contratar um cuidador,
talvez colocar esta pessoa durante o horário comercial num centro-dia. Existem opções. O que ele não pode simplesmente é trancafiar esta pessoa em casa. Até porque, se acontece alguma coisa, ele não consegue fugir. E daí também, assim, doutora, ligavam lá, ligam ainda, né? Doutora, eu não tenho mais condições de cuidar do meu pai ou da minha mãe. Eu não tenho condições. Eu tenho que trocar fralda, eu tenho que alimentar, eu tenho que passar sonda. Eu não sei fazer isso. Eu sou homem. Como é que eu vou fazer isso? Preciso colocar ele numa vaga de algum lugar. Então, daí a gente tem que lembrar que está previsto, inclusive na Constituição Federal, que a obrigação primeira para com a pessoa idosa pertence à família. Em segundo lugar, à sociedade. E só em terceiro lugar ao Estado. Você não pode terceirizar a sua própria família. Ele precisa de amparo, ele precisa de cuidado, e para isso você vai ter que buscar alternativas existentes. Você não pode simplesmente dizer que o problema não é seu. Se a pessoa idosa não tiver meios de se sustentar, como que ela deve fazer? Acima de 65 anos, a pessoa idosa em vulnerabilidade social pode ir até o CRAS mais perto da sua casa, realizar um cadastro e solicitar o BPC. Algumas pessoas chamam de LOAS, porque é a Lei Orgânica da Assistência Social, mas é o benefício de prestação continuada, o BPC, direito de toda pessoa idosa com mais de 65 anos. Por que 65 se o Estatuto fala em 60 anos? Pessoas idosas com 60 anos. Porque esta lei aqui, ela não é de idoso. É uma lei assistencial para públicos vulneráveis. Então, seja pessoa com deficiência, seja pessoas com mais de 65 anos, houve um recorte, até porque a coberta não consegue cobrir a todos. Então, eles fizeram um recorte de idade para situações que estejam, de famílias que estejam em vulnerabilidade social. Como que é calculado isso? Pelo número de pessoas que moram na casa e a renda. Por exemplo, nós temos lá 6 pessoas que moram numa casa e só um que trabalha e recebe R$ 1.500 por mês. 6 pessoas na mesma casa. Tá? Divide-se. Se o valor da renda por cabeça for inferior a 1/4 do salário mínimo, esta pessoa idosa ou pessoa com deficiência tem direito ao BPC. Se for acima, daí não tem direito. E do transporte, que eu tinha falado para vocês. Em transporte coletivo, reserva de 10% dos assentos a pessoas idosas. Daí a gente recebe o relato assim, não vou sair. Não vou sair. Daí você lembra essa pessoa que a prioridade é lei federal. Que você não está pedindo um favor. Você está comunicando, porque eu prefiro acreditar que as pessoas desconhecem algumas coisas. E você daí lembra gentilmente esta pessoa que se trata de uma lei. E quando é lei, não se discute, é cumpra-se. É lei, cumpra-se. Ah, não vai cumprir? Pede para o motorista parar o ônibus e chama a polícia. Lei federal, gente. Não tem que passar mais raiva. Lembrem, conhecimento é poder. Prioridade no embarque e desembarque em ônibus, trens, aviões, metrôs. E 5% das vagas de estacionamento, devendo estas estarem próximas às portas, a fim de garantir acessibilidade e segurança. Sim, porque shopping não gosta de gente idosa. Sabiam disso? Vocês sabiam que shopping também não gosta de PCD, de pessoa com deficiência? E que quando surgiu essa lei aqui, eles colocaram esses 5% das vagas lá no final do 3º andar. Então tiveram que reformular a lei, dizendo, olha, 5% das vagas ao lado das portas de entrada. É incrível, gente, mas é verdade. Direito à justiça. Está lá com um processo judicial com o seu advogado.
tem mais de 60 anos, avisa o advogado. Muitas vezes o advogado ele é de uma área específica, ele não é desta área aqui. Avisa, olha, ô doutor, você colocou lá no meu processo prioridade? Porque eu tenho prioridade de tramitação de processo. E eu vou explicar outra coisa também para vocês sobre a prioridade. Imaginem vocês que vocês estão numa fila preferencial. Nesta fila preferencial nós temos uma pessoa idosa, nós temos um cadeirante, nós temos um autista, nós temos uma pessoa octogenária. Quem tem a preferência aqui? Octogenária. À frente de todas as outras preferências. Tá? O idoso octogenário ele tem prioridade absoluta sobre qualquer outra pessoa que tenha direito à prioridade, inclusive de processos de tramitação administrativo, aquele processo lá de parcelamento do IPTU, sabe? Prioridade absoluta. Processos administrativos e judiciais, lá no Detran, avisa lá, olha, eu tenho prioridade. É dever de todo cidadão denunciar negligência, maus tratos e qualquer desrespeito às pessoas idosas. E que crimes praticados por filho, por genro, por nora, por marido, por esposa, por pai ou mãe, eles terão a pena aumentada em 1/3. Porque é do grau do círculo de confiança dessa pessoa. E daí eu trago para vocês aqui algo muito importante, que existe um desconhecimento a respeito da Lei Maria da Penha, da proteção à mulher vítima de violência doméstica. Muitas pessoas acreditam que a mulher vítima de violência, ela pode buscar a guarida do judiciário quando o agressor é o seu cônjuge. É ou não é? Na verdade, a Lei Maria da Penha visa buscar a proteção da mulher, seja ela idosa ou não idosa, do seu âmbito de convivência. Então, a mulher vítima de violência do neto, vítima de violência do genro, e violência, gente, não é violência só física, é violência patrimonial. É pegar o cartão da pessoa idosa e ir lá fazer um empréstimo consignado, porque é bem facinho. É violência psicológica. Sua velha, você não serve para nada. Isso é crime tipificado pela Lei Maria da Penha, se for contra a mulher. Se for contra o homem, continua sendo crime, porém, existe uma agilidade maior em termos do judiciário com relação a questões de Lei Maria da Penha. Então, mulher idosa, se você esteja sendo vítima de violência física, psicológica, financeira, patrimonial, sexual, qualquer tipo de violência de qualquer pessoa do núcleo familiar, você pode ir até a Delegacia da Mulher. Você pode ir aqui em Curitiba, na Casa da Mulher Brasileira, ali no Boa Vista. Você consegue uma medida protetiva. O agressor é afastado do lar, de forma iminente. E é possível, inclusive, dependendo da situação, receber até o botão do pânico. Ó, o agressor se aproximou, aperta, o carro da polícia mais próximo vai ser acionado. Vai vir até o local. E que constranger um idoso é crime. Até mesmo aquelas piadinhas, sabe? Uma vez eu fui no mercado com meu marido é publicitário, então não tem noção de nada, de bom senso, ele é divertidão, assim. E chegamos no mercado, ele então olhou para aquela fila, assim, e ele disse, meu Deus, essa fila tem 1000 anos. Eu disse, não faça isso. Não faça isso. Isso é constranger as pessoas. Por mais que seja assim, sem maldade, é um ato de discriminatório. É um ato jocoso, é um ato, né, que denigre aquelas pessoas que estão ali. Não faça isso. Não tem porquê, se alguém se sente inferiorizado perante a você, você está cometendo uma irregularidade. Se você diminui
alguém com uma piadinha, mesmo sem maldade, você está cometendo uma irregularidade. E você sabia que não cuidar ou desrespeitar pessoa idosa da sua família é crime? Que reter ou estar em posse do benefício de aposentadoria daquela pessoa idosa é crime? Mas, doutor, ela não enxerga, a minha avó não enxerga o botão da máquina, eu tenho que ir lá sacar para ela. Então, esta pessoa precisa estar com um processo de curatela. Não é simplesmente, mesmo que com boas intenções, tá? Esta pessoa precisa estar curatelada. E lá na curatela o juiz vai dizer quais são os limites. Ai, doutora, mas o processo judicial é muito caro. Sim, concordo. Muitas vezes é caro. Existe, então, a Defensoria Pública. Para quem recebe até 3 salários mínimos, é direito buscar o auxílio da Defensoria Pública de forma gratuita. Mas daí eu me pergunto assim, mas será que é o mesmo processo? É o mesmo processo. Talvez a única diferença entre a Defensoria Pública e um advogado particular é que o advogado vai te dar mais atenção em devolutivas daquele processo. Olha, o processo andou, o processo tramitou, foi para determinada instância, agora aconteceu isso, aconteceu aquilo. Talvez a Defensoria não tenha braço para fazer um atendimento tão personalizado. Mas essa é a única diferença. Portanto, busquem seus direitos. E que negligência e falta de paciência são crimes de maus tratos? Ai, vó, não vou te explicar pela 1000ª vez como é que entra no Facebook. Não é assim? Ai. Gente, família tem que ser respeitada, independente da idade, independente do grau. E que as principais violências cometidas contra a pessoa idosa, primeira delas, 90% negligência. Deixar de prover os cuidados necessários à pessoa idosa. No ano de 2023, de janeiro até maio, nós tivemos uma média de mais ou menos 260 mil denúncias contra pessoas idosas no Brasil. Nossa, isso é muito sério, está crescendo todo ano, sim. Comparado com os índices de estupro, por exemplo, nós tivemos mais de 800 mil estupros no Brasil. Significa que tem mais estupro no Brasil do que violência contra a pessoa idosa? Não. O que acontece? Gente, uma criança vítima de violência, em algum momento, ela vai demonstrar, ela vai pedir auxílio, ela vai desenhar, ela vai buscar alguma forma de exteriorizar isso. Uma mulher vítima de violência, em algum momento, ela pode vir a cansar daquele ciclo de violência em benefício aos seus filhos, em proteção aos seus filhos. Uma mãe ou um pai nunca, em hipótese alguma, denuncia o próprio filho. Ou neto. E daí chega a denúncia para a gente, daí nós pedimos então para a equipe de assistência social do CRAS fazer uma visita naquela casa, para verificar. E aquela pessoa nega. Não, meu filho é ótimo. Não, ele está passando por uma fase difícil, mas ele é ótimo. Não está acontecendo nada. Dali a pouco, nova denúncia, o vizinho, né, ligou de novo. Chega o pessoal lá da assistência social na casa, a mulher está visivelmente machucada. Mas, dona fulana, tem certeza que não aconteceu nada? Não, não aconteceu nada, caí da escada. Então, gente, é cultural. Nós precisamos conscientizar as pessoas sobre os seus direitos e sobre violências que estejam sofrendo. Essa semana, no meu escritório, uma pessoa me procurou dizendo, olha, meu marido já, inclusive, chegou às vias de fato com o irmão, porque o irmão não trabalha, porque o irmão é usuário de drogas, e a mãe, pessoa idosa, acima de 80 anos, diariamente vítima não de violência física, mas esse tipo de violência psicológica, esses maus tratos. Ele quebra as coisas de dentro de casa.
E daí essa família me procurou para eu fazer alguma medida judicial de afastamento do lar. Que já tentaram o Ministério Público. A primeira coisa que eu perguntei, porque foi a esposa que me procurou, a sua sogra é lúcida? Sim, é lúcida. Então não há o que fazer. Nós precisamos conscientizar que ela está sendo vítima de violência e que ela pode denunciar. Mas se ela não quiser denunciar, você não pode tirar à força aquela pessoa de dentro da casa dela. Porque a casa continua sendo dela e ela continua sendo lúcida. Esta família precisa ser amparada, socialmente amparada por meio de assistentes sociais, para haver a conscientização. Futuramente, este irmão, este filho que está querendo proteger a pessoa idosa, ele pode inclusive entrar com uma ação de indignidade contra o irmão, no caso de falecimento da idosa. Olha, a Suzane von Richthofen, lembram, né? Susana von Richthofen, ela é indigna. Quando um filho, ele não cuida dos pais, ele abandona, ele é mau com os pais, os outros irmãos têm o direito de fazer uma ação de indignidade para que esta pessoa não receba herança, como forma de punição. Ou então aquele filho abandonador dos pais, né? Foi embora para a Itália. Faz 20 anos, ninguém nunca mais ouviu falar, ninguém sabe o telefone. Ele é indigno. Ele é indigno porque no advento das necessidades daquela pessoa idosa, da mãe que ficou no Brasil, que tem 80 anos, os outros irmãos tiveram que se reunir para fazer o cuidado, enquanto que ele estava lá na Itália. Mas e como fazer, então? Então, assim, no escritório nós temos algumas ações de alimentos e de cuidados de pessoas idosas. Geralmente a família entra em crise, né? Quando acontece isso. Idoso dependente financeiramente, recebe 3.000, mas custa 7. Está lá numa cama, necessitando de cuidados. Meu Deus, todo final de semana, não posso, eu tenho filho. Né? É isso que o pessoal me traz. Daí, primeira coisa, eu pergunto, escuta, calma. Vocês são em quantos? Quantos irmãos? Nós somos em 4. Um mora na Itália, um é pessoa com deficiência, o outro tem 3 filhos e tem a filha mulher, que é sozinha, que mora ali perto da casa da mãe. Eu falei, bom, tu nem precisa me contar que esta filha aqui está sobrecarregada, né? Às vezes financeiramente e às vezes cabe a ela, por ela não ter filhos, ficar com a mãe todo final de semana, não é assim que a gente ouve? Então, assim, como que o judiciário estabelece neste caso? Esta pessoa idosa, ela tem 4 filhos, ela não tem só uma. Talvez essa pessoa com deficiência precisa ser analisado qual é o grau de emancipação e de cuidados que possa prover a mãe. Se for uma pessoa com um grau de complexidade maior, talvez ela deva ser excluída da divisão aqui de cuidados. Os outros 3 filhos capazes, maiores de idade, têm o dever de amparo a esta mãe idosa. Mas esse mora na Itália. Bom, ele entra na divisão igual. Igualzinho. Se ele não puder estar fisicamente, ele deve prover um cuidador. Ele deve prover uma pessoa de confiança para fazer as vezes dele no cuidado com a mãe. Mas o outro tem 3 filhos e está pagando a faculdade dos filhos, não tem dinheiro para nada. Não importa. Dever alimentar. Esta idosa que custa 7, ela recebe de aposentadoria 3. Faltou 4.000 reais. Filhos, é isso que o juiz vai dizer. Filhos, me conte aqui, quanto que vocês ganham? Folha de pagamento, todo mundo aqui. Espera aí que eu vou cruzar aqui nos meus dados. Porque não adianta mentir para o juiz. Deixa eu ver quanto cada um ganha. Tá bom, está faltando 4.000, um ganha 10, outro ganha 1.000. Como que o juiz faz? Igual pensão alimentícia. Estabelece ali um percentual. Deixa eu colocar no papel, se eu colocar 20% da renda de cada um dos filhos, totaliza o que está faltando? É proporcional, é uma fração do salário de cada um. Então, o que recebe 10.000,
se for contribuir com 20%, é 2 mil. O que recebe 1.000, se for contribuir com 20%, é R$200. E assim é justo? E eles vão totalizar o montante faltante. Ah, mas a minha irmã quer colocar ela numa clínica que custa R$35 mil por mês. A minha irmã pode, eu não posso. Ou então, gente, eu escutei esses dias, tem SUS no Brasil, para que pagar plano de saúde? Não, a gente escuta de tudo no escritório. Principalmente nesse rateio de despesas. Gente, primeiro, o juiz vai analisar as condições financeiras daqueles filhos. É igual, pensão alimentícia para filho, gente. Tem que ser proporcional às necessidades do alimentando e aos rendimentos, às potencialidades do alimentante. Então, assim, se não for compatível com a renda dos filhos, que devem custear aquela diferença, essa mãe vai precisar ir para uma casa mais barata. Assegurando sempre o bem-estar dela. E o bem-estar não inclui luxo. Ah, mas eu quero ir tal coisa. Não, calma, bom senso, né, gente? Todas as necessidades inerentes para o pleno desenvolvimento e gozo de seus direitos. Tá? Farmácia, plano de saúde, alimentação, vestuário, remédios, tudo que for necessário. Tá? É assim que é feita a divisão. Vocês conhecem algum caso assim, parecido com isso? De família que tenha BO para dividir os proventos das receitas para cuidado da pessoa idosa? Todos, né? Aqui, só um pouquinho antes de voltar, apropriação indébita. Isso daqui é muito comum. A pessoa ficou idosa, ela ficou invisível, né? Mãe, você está com essas 2 geladeiras aqui em casa, eu vou levar essa e vou trocar pela minha que está velhinha lá em casa, tá beleza? Não, não tá. Não tá, gente. Não existe herança de pessoa viva. Filho não pode interferir, não pode determinar as coisas dentro de casa. Uma vez me ligaram lá na coordenação e disseram assim, minha mãe não me deixa construir nos fundos da minha casa, da casa dela. Minha mãe tem um terreno de fundo, a casa dela com um terreno, e eu quero construir lá para fazer a moradia minha e da minha família. E ela não concorda. Como que eu vou obrigá-la judicialmente? Não vai. Simples assim. Não vai. Ela é lúcida? É. Não vai. Inclusive, se você começar a construir contra a vontade dela, você está praticando um crime. Não existe herança de pessoa viva. A partir do momento que esta mãe não estiver mais existente, tudo bem. Daí vai haver uma divisão patrimonial. Até então você não é herdeiro. Você não tem direito sobre nada. Salvo, claro, casos de meiação, partilha. O pai é falecido, daí tem direito a uma cota à parte. Mas isso né? Depende do caso a caso. Diz que no direito, quando vem procurar a gente, a resposta é sempre a mesma. Depende. Então, aqui, a Lei Maria da Penha, como eu expliquei para vocês, eu acho importantíssimo trazer isso, porque as pessoas acham que a Lei Maria da Penha é só isso mesmo, para violência doméstica. Então, ela é do âmbito da família. Qualquer pessoa, um cuidador, por exemplo, ele está em ambiente doméstico. Ele promove maus tratos, a família pode buscar auxílio na Casa da Mulher Brasileira, na Delegacia da Mulher, com inclusive medida protetiva. Genro, nora, filho. Onde denunciar? Bom, denunciem, sempre. As denúncias são anônimas, gente. Tá? Eu atesto isso para vocês. A coordenação tinha o telefone, nós não temos BINA, nós não temos nada, que é para não identificar. Que é justamente isso, que as pessoas se sintam mais confortáveis em fazer denúncias. Você pode denunciar no Disque 100, no Disque Direitos Humanos, você pode denunciar no Disque 181,
No Disque Idoso, que é só no âmbito do Paraná, que é o 0800, ali eu esqueci um 0800 141 0001. Para qualquer promotor de justiça, o dever deles é amparar a sociedade. CRAS, CREAS, ou ainda qualquer delegacia de polícia, tá? Na dúvida, lembrem dos números que eu trouxe para vocês de violências contra a pessoa idosa. O idoso nunca denuncia. Nunca. Por isso que é importante estarmos atentos enquanto sociedade. Lembrem lá, ó, obrigação primeira com a pessoa idosa da família, em segundo lugar, de quem que é? Da sociedade. Devemos cuidar um dos outros. Na dúvida, na suspeita de maus tratos, denuncie. Vai ser investigado. Eu trouxe um pouquinho da parte do direito para vocês, mas eu gosto também de trazer uma outra reflexão com base nesses meus 14 anos de atendimento aos direitos da pessoa idosa. Que não é só também a questão de direitos. Eu recebo muita reclamação, por exemplo, dos pais que me procuram, dizendo assim, a minha vida consiste em esperar o almoço de domingo. Daí eu falo, então você está errado. Você está muito errado. Porque eu sou mãe também, eu tenho um casal de filhos. E eu falo para vocês que é inclusive bíblico, gente. O nosso dever é criar os filhos para o mundo. E se seus filhos estão cuidando dos filhos deles, estão sem tempo, estão na correria da vida, que bom, parabéns, você fez o seu trabalho. Você fez bem o seu papel. Cabe a você buscar o teu círculo de amizades, buscar outras pessoas e se reinventar. Lembrem-se todos, eu sou advogada, mas eu também faço bolo. Mas eu também gosto de jogar uma canastra, né? Somos todos multifacetados. Se você criou seus filhos e eles estão independentes, parabéns. Quem fala isso é uma mãe de autista. De alguém que deseja enormemente ter que puxar a orelha de vez em quando para dizer, escuta, você está sem ligar para a mamãe. Tá bom, gente? Façam o círculo de amigos de vocês. Isso aqui, ó, na quarta-feira de manhã, colaboridade, gente. Momentos de distração. Resgatem os sonhos. Porque assim, ao longo da vida, eu falo por mim, eu tenho 42 anos. Ao longo da vida nós tivemos que deixar de lado nossos sonhos. Nossos sonhos lá dos 16, 18 anos. Por quê? Nós tivemos que trabalhar. Tivemos que pagar a casa própria, o financiamento de 30 anos. A escola dos filhos, não é? Gente, as obrigações acabaram. Só vejo coisa boa. Ah, mas nós temos limitações. Todos têm. Todos têm. Talvez eu não tenha o meu corpo do mesmo formato, porém agora eu tenho tempo. Coisa que aos 40 eu não tinha. Ou então agora eu tenho dinheiro, coisa que aos 20 eu não tinha. Reinvente-se. Então, criamos os filhos para o mundo. Não dependa deles para ser feliz. Sejam felizes. Filhos são bênçãos, eles agregam, mas não dependa deles, deixe eles seguir a vida deles. Falo para as pessoas idosas também, você já cumpriu suas obrigações, agora é hora de ser feliz. Vai abrir o restaurante que você sempre quis. Ai, meu sonho era ser bailarina. Talvez readeque seu sonho, talvez não seja uma bailarina, mas comece a comparecer em todas as obras de balé. Volte a ser quem você sempre foi. E que envelhecer é um privilégio a muitos negado. Envelhecer é uma dádiva. E que você lutou, vocês todos, nós todos, lutamos muito para sermos o que nós somos hoje. Quem estamos hoje aqui. Então, por isso, se valorize. Não é momento para você se encolher e ficar triste com uma eventual aposentadoria ou com uma eventual situação de solidão. Reinvente-se, vai viajar, vai aproveitar os amigos, volte a namorar, por que não? Somos vivos,
estejam vivos. E que velho é o seu preconceito, por isso reinvente-se. Eu trago aqui uma reflexão para vocês. Para quem não envelheceu ainda, o que você vai ser quando envelhecer? Tenham seus projetos de vida. Ou, se você já envelheceu, você está no processo de envelhecimento, o que você está fazendo com o seu envelhecimento? O que você está fazendo com esta fase da vida que é tão boa quanto as outras, ela só é diferente? E daí, para finalizar, eu trago palavras de Madre Teresa de Calcutá que eu adoro e que eu trago isso como meta de vida minha. Eu falo, tenha sempre presente que a pele se enruga, o cabelo embranquece e os dias convertem-se em anos. Mas o que é realmente importante não muda. A tua força e convicção não têm idade. O teu espírito é como qualquer teia de aranha. Atrás de uma linha de chegada, há sempre uma de partida. Atrás de cada conquista vem um novo desafio. Enquanto estiver vivo, sinta-se vivo. Se sentir saudades de fazer o que fazia, volte a fazê-lo. Não viva de fotografias amareladas. Continue quando todos esperam que desistas. Não deixe que enferruje o ferro que existe em você. Faça com que, ao invés de pena, tenham respeito por vocês. Quando não conseguir correr através dos anos, trote. Quando não conseguir trotar, caminhe. Quando não conseguir caminhar, use uma bengala. Mas nunca, nunca se detenha. Madre Teresa de Calcutá. E é isso, gente. Eu muito obrigado e estou aqui para auxiliar vocês.